Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, corujão da madrugada que está nos assistindo de madrugada. Eu me chamo Aires Souza, sou advogado, sócio fundador do escritório GS Advocacia Especializada. Sou especialista também em ciências criminais e em direito médico, tá? E hoje aqui no escritório nós tivemos audiências criminais e aí eu decidi então gravar esses vídeos esses vídeos hoje só sobre a área criminal para poder te esclarecer um pouquinho como funciona o processo penal e tirando aos poucos as tuas dúvidas, né, sobre como que é o funcionamento de um processo penal e os pormenores dele, como que uma pessoa é responsabilizada e enfim. E hoje eu vou falar de uma coisa extremamente importante que sem a presença desse instituto, sem a presença dessa palavrinha, por assim dizer, a pessoa simplesmente ela não pode ser responsabilizada criminalmente, ela não pode ser presa. E o nome é dolo. Você já deve ter ouvido falar de crime doloso e crime culposo. E hoje eu estou falar somente do Instituto do Dolo. É muito interessante, gente, porque assim, quando a gente vê aqueles noticiários falando que a pessoa respondeu um homicídio duplamente, triplamente qualificado, com intenção de matar e etc, etc, aquela fantasia toda que é feita, todo aquele ibope que é feito em relação ao crime, a gente não sabe que dentro do processo o que mais se analisa é se de fato a pessoa teve intenção ou não de matar, porque tudo vai girar em torno da intenção. Dolo significa intenção, a intencionalidade do agente ali em relação àquele caso. Então, por exemplo, o dolo, já começando a falar sobre as espécies de dolo para você ter uma clareza, o dolo direto primeiramente, é o dolo clássico, o dolo comum, que é a pessoa, ela sabe que matar é errado, e não tem um adulto, né, no Brasil, uma pessoa com sã consciência que não saiba que matar é ilegal, que roubar é ilegal, é um crime. Ela sabe que matar é errado e ela vai intencionalmente e mata alguém, ponto. Ela simplesmente vai querendo, livre e deliberadamente, e mata alguém, né, ou rouba alguém, enfim. Então esse é o dolo direto, quando ele conhece o caráter ilícito e mesmo assim o faz, certo? Ele simplesmente ignora todas as consequências, tanto no mundo material quanto as consequências jurídicas criminais que vão só pesar contra ele, né, uma prisão e etc. Ele ignora tudo isso e fala assim, ainda assim eu vou cometer esse crime. Esse é o dolo direto, é a intenção mais pura e genuína do cometimento do delito, tá? E aqui, gente, existe também o dolo eventual, que é considerado, que também é conhecido como dolo de segundo grau, que é quando a gente não tem em si a intenção direta, igual no exemplo anteriormente mencionado, quando ele não tem a intenção direta de cometer o crime. Então seria o caso de, por exemplo, na jurisprudência, que é os entendimentos dos tribunais brasileiros, os juízes têm entendido que quando a pessoa dirige embriagada, ela está ali assumindo um risco de causar algum dano a outrem, e aí ela deve ser responsabilizada por esse dano causado, perpetrado contra outro ser humano. Ainda que ela não entrou no carro falando assim, ó, vou entrar no carro aqui, vou matar alguém aqui agora. Não, ela entrou no carro bêbada e ela assumiu o risco. É aquela pessoa que tá com... Entendeu? Para o YouTube não me censurar. Aquela pessoa que não tá nem aí, que tanto faz para ela. Então assim, é o dolo eventual. Ela assumiu o risco a partir do momento que ela entra no carro bêbado, por exemplo. E tem muitos outros exemplos. Uma pessoa que pega uma arma de fogo, tá passando na rua e fala, vou dar uns tiros aqui, e tanto faz o que acontecer, ela não liga para as consequências. Então esse é o dolo eventual, tá? Existem outras espécies de dolo, gente, mas são mais técnicos e menos conhecidos, menos populares. Vou dar só uns exemplos aqui. O dolo de mão direta, o dolo de mão própria, por exemplo, que é somente quando determinados agentes podem cometer ele, pessoas comuns não podem. Por exemplo, alguns crimes políticos, somente agentes políticos vão poder cometer aquele crime, porque presume-se necessário, indispensável que a pessoa ocupe algum tipo de cargo, algum tipo de posição para poder cometer aquele tipo de crime, certo? Tem o dolo também de autoria mediata, que é quando o agente ali, um grande exemplo é o chefe do tráfico de drogas, ele manda matar pessoas, manda roubar carros fortes, manda roubar bancos, e não necessariamente participa da ação delituosa, né,
não pegar na arma ali e ir a campo fazer, mas ele manda. Então esse mandante também tem o dolo para que o crime aconteça, tem a intenção de que aquele crime aconteça, e ele também vai ser responsabilizado tanto quanto quem fez. O grande exemplo aqui que nós tivemos no Brasil foi o caso do goleiro Bruno e esqueci o nome da mulher, salvo engano, Elisa Samúdio, se eu não me engano era esse o nome da esposa dele, da ex-companheira dele, e ele mandou matá-la, né? Ficou comprovado ali que ele mandou matá-la e escondeu o corpo e tal. Enfim, ele não teve a ação, certo? Ele não foi a campo fazer, ele não foi lá e deu um tiro nela, deu uma facada nela, ele não fez nada disso, mas ele mandou. E o mandante do crime também responde tanto quanto aqueles que executaram a ação, tá bom? Esses são os principais dolos. Tem um outro aqui que é muito interessante, que é o dolo de forma livre ou indeterminada, que a pessoa quer um resultado final, mas não importa a ação utilizada, que é, por exemplo, a pessoa quer matar alguém e sabe que a pessoa está no voo, e aí ela emprega o mecanismo de uma bomba, ela explode um avião para matar uma pessoa. Então, a forma livre e deliberada ela faz isso, e ela vai responder por todos os homicídios que ela cometeu ali, tá bom, gente? Esse foi o estudo do dolo de uma forma bem objetiva, bem clara, e lembrando, sem o dolo, muito dificilmente a pessoa vai ser presa, a não ser que tenha a previsão culposa, né? E aí é um tema para um outro vídeo aqui do canal. Grande abraço e até a próxima.